Olá, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, né, até deixei aqui um escritinho aí separado, eu vou falar alguma coisa do dono de agência. E essa pergunta, na verdade, surgiu dentro da mentoria, né? Eu tava dando uma mentoria ontem para donos de agência, que é um dos, vamos chamar de produtos que eu tenho aqui, além do Agência 10X, agora eu tenho um grupo de mentoria. E um dos mentorados lá me perguntou, Fábio, como que eu defino vou escrever aqui, salário? Pode falar para todo novo empresário, toda nova pessoa que está criando uma empresa, ele sempre pensa, putz, como é que eu vou fechar um salário? Eu escolho, ponho o dedo para cima, pro lado que ventar, eu vou colocar relógio em cima e aí, se ventou para cá é 7, ali é 3, ali é não sei. Cara, o salário do dono, primeira coisa que a gente estava conversando lá na mentoria e que é importante você saber a diferença, né, entre prolabore e divisão de lucros, tá? Mas até um passo zero, deixa eu só escrever aqui para não esquecer de lucros, de lucro, né? Antes disso, a primeira regra e a regra de ouro aqui é nunca misturar finanças da empresa com finanças pessoais. Esse é o maior erro de todo dono de empresa ou pessoas que estão criando e até posso dizer até donos de empresa que existem, que estão no mercado há muitos anos. Às vezes o cara vai lá, tira milzinho aqui do caixa da empresa porque eu tenho que pagar a conta, porque aí depois eu devolvo ou não tiro no final do mês. Cara, isso nunca deve existir no seu negócio. É a regra de ouro. Não mexe-se no caixa da empresa. O caixa da empresa é uma conta separada, uma conta jurídica separada e a conta da pessoal é uma conta totalmente diferente. E ficar assim, fazendo transação ao longo do dia, né? Vou mexer 1.000 para cá, depois eu devolvo 2.000 para lá, eu faço isso, faço aquilo. Cara, isso só vai te dar problema, além de dar problemas contábeis, tá? Isso aí pode te dar um problema de organização de dinheiro. Eu botei muito dinheiro ali, agora não tenho como tirar. E isso aconteceu comigo. No início da agência, eu fazia muito esse trabalho. Não a questão do salário, eu pegar e ficar pagando com o dinheiro da agência, não. Eu pegava do meu dinheiro pessoal, botava na agência e lá na frente eu tive dificuldade de tirar. Porque eu não sabia, eu não fiz um controle rígido de o quanto eu fiquei botando para ajudar. Às vezes vinha no salário, às vezes não vinha, às vezes eu era reembolsado, às vezes não vinha. Às vezes você paga, por exemplo, um exemplo bem simples, você vai querer botar o seu cartão no Facebook porque o cartão corporativo tem um limite muito baixo. E aí você esquece de fazer o pagamento e, cara, vira uma zona, tá? Então, primeira regra, o dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, o dinheiro pessoal é dinheiro pessoal. Você vai, Fábio, vá, né? Mas, cara, tem gente que vai estar escutando esse vídeo e provavelmente faz esse tipo de coisa. Por exemplo, se você é freela, a primeira regra é abrir uma conta PJ e se pagar uma vez por mês só, como se você recebesse salário. Falar, nossa, Fábio, eu faço aqui o freela, eu recebo direto na minha conta pessoal. Tá errado. Se você emite uma nota fiscal, né, você tem ali um MEI, por exemplo, você emite uma nota fiscal, o ideal é que você coloque numa conta jurídica para você já se organizar e já ter as condições corretas de uma empresa no momento que você for escalar. Mas voltando aqui sobre definições de como você pode receber um salário, vamos chamar assim, salário seria como você pode receber da agência. Existem dois modelos aqui tradicionais. O prolabore, que basicamente, né, a tradução do prolabore é sobre o trabalho, né? Você está recebendo uma remuneração sobre o seu trabalho. E a divisão de lucro, que é o tradicional, quando a empresa dá lucro, eu faço a divisão de lucros, né? Eu divido esse valor, ou divido a totalidade, uma parte, tudo mais, e a gente entra lá. O prolabore, ele tem características diferentes de um salário CLT tradicional, né? Pela própria definição ali dentro do lado contábil, né? Prolabore, ele tem incidência de impostos diferentes, aqui eu não vou entrar no tipo específico, que varia da categoria que você tá, né? O percentual em cima do prolabore e o jeito com que você trabalha na empresa, então é bom você falar com o seu contador para ver a melhor forma possível, mas essencialmente o salário do dono normalmente é atribuído através de um prolabore. É um valor afixado entre você, seus sócios, ou se você não tiver sócio, pode ser só entre você, mas ele pode estar registrado até mesmo no seu contrato social, que depois ele é registrado também na junta comercial. Se define lá como vai ser o prolabore e tudo mais, o valor
de salário que você recebe. Por exemplo, Prolabore, normalmente você não tem um 13º, não tem férias em cima dele, a condição dele já é diferente. E a divisão de lucro, às vezes a pessoa confunde a divisão de lucro de fluxo de caixa, deu positivo, com o lucro real da empresa. Então a divisão de lucro, na verdade, o lucro tem que ser constatado contabilmente, né? Porque se você não tiver lucro na contabilidade ali, nos números certinhos, ou seja, tem que olhar número de emissão de nota fiscal, despesas ali colocadas tudo direitinho. Se ali no final do balanço mensal ou do balanço trimestral, semestral ou anual, a empresa não conseguiu demonstrar lucros na visão contábil, ela vai ter algum tipo de... Você não vai conseguir passar o dinheiro para a conta do sócio, porque senão na hora que você for fazer essa declaração para a Receita Federal, ela vai olhar e falar, mas a empresa não teve lucro e está falando que distribuiu o lucro. Então vai ser um adiantamento, você está fazendo um adiantamento de lucro. E isso pode ter depois ali sérios problemas contábeis e você pode ter incidência de impostos, pode ser notificado, ter multas e tudo mais. Então o lucro é diferente do fluxo de caixa, que é aquilo que entra na empresa, né, no mês e sai na empresa, né? Ou seja, despesas versus receitas do mês. Às vezes você olha lá e fala, esse mês entrou 50 mil e saiu 30 mil, então minha empresa teve lucro de 20? Não, pera, você tem que olhar na contabilidade as entradas para ver se realmente bate esse número. Na maioria das vezes, às vezes não bate, porque, por exemplo, você emite uma nota agora e às vezes você recebe daqui 30 dias. Só que a nota, ela entra contabilmente agora, né? E os impostos entram no mês seguinte. Cara, é uma zona, é uma coisa muito louca trabalhar com contabilidade, mas eu recomendo que você seja super orientado na hora de fazer divisão de lucro aqui, você seja super orientado como que você deve fazer da maneira correta. E o Prolabore também tem um jeito específico da contabilidade registrar que foi dividido, né? Foi feito um Prolabore para você, tem um jeito específico para você pagar os impostos corretos, tá? Senão ele acaba, às vezes a maioria da contabilidade paga esse salário, né, esse Prolabore como divisão de lucro, né, um adiantamento da divisão de lucro. Então só estou dando uma noção para você que talvez seja uma esfera um pouquinho maior do que o que você esperava. Então essa primeira regra aqui que você tem que saber, né, esses primeiros conceitos que você precisa saber frente a um salário de um dono de agência. Aí vem o seguinte, Fábio, qual que deveria ser o meu salário? Né? Eu estou começando agora e tudo mais. O primeiro item que eu coloco aqui para você, deixa eu abrir a canetinha aqui, é para você estipular um salário, eu acho que você pode ver os seus custos pessoais, tá? Então, o quanto eu preciso para manter o meu padrão de vida, né, o meu modelo de vida, frente ao que eu tenho agora nesse momento, o quanto que eu preciso para poder manter ele. Então, sei lá, hoje eu tenho um aluguel de tanto, eu tenho tal despesa, eu faço inglês, eu faço tudo, soma esse valor, você vai ter ali, é legal você colocar uns 10% a mais ou 20% a mais. Teoricamente, tá? Teoricamente, o primeiro chute de salário que você precisa ter é para cobrir os seus custos pessoais. Mas a gente sabe que isso não é tão seguro, porque você vai ter algumas despesas que são mais flutuantes, tipo, início de ano você tem ali o IPVA, você tem IPTU para poder pagar, às vezes tem taxa de matrícula na sua faculdade, você tem, se você tiver filhos, você tem taxa de matrícula dos seus filhos e tudo mais. Então é legal você fazer uma média, né? Ver a média anual de o quanto você precisa ganhar e distribuir isso ao longo do tempo. Outra dica também para você chegar num número de salário é você olhar a média de mercado. Então, como assim, Fábio? Pô, você pode entrar em sites de vaga, por exemplo, o Trampo, você pode entrar na Cato e tudo mais e procurar o salário de um executivo, né, um diretor ou um gestor, né, de uma empresa multinacional, por exemplo, e você vai ver quanto que é o salário desse cara. Então, entrei lá, eu vi que o salário do gerente de marketing da Conta Azul ou da Resultados Digitais ou do Marroc Content, eu descobri, né, do meu mercado, tipo agência digital, é de tanto, é de 12 mil reais, é de 13, de 15, eu não sei, eu tô chutando valores. Cara, esse é um bom benchmark para você, óbvio. Você vai olhar o mercado e depois você tem que olhar, né? Vou colocar aqui como um passo seguinte, você tem que olhar se sua agência pode pagar. Né? Uma coisa é você desejar e outra coisa é se sua agência pode pagar. Às vezes até o seu custo pessoal está muito alto e você quer largar, quer só viver da agência. Se a agência não puder pagar, você vai ter que viver de reserva, né? De reservas, porque a agência não vai ter como desembolsar esse valor por você. Outra linha que você pode fazer também, que foi o que eu fiz quando eu ganhava um salário, que na verdade eu não tirei por 2 anos no início da Mestre, para quem não sabe, eu já contei isso em alguns outros vídeos, por 2 anos, quando eu abri a Mestre, eu não tirei nenhum salário.
E eu vivia com as minhas reservas e vivia com a outra parte do trabalho que eu tinha, né? Eu trabalhava meio período na Mestre e meio período para o meu sócio, né? Diretamente no projeto dele. E eu sobrevivia com esse dinheiro que eu tinha dele e minhas reservas. Só que chegou no momento que eu falei, cara, eu tenho que começar a tirar um salário, primeiro, para você ter satisfação de trabalhar na agência, de trabalhar na sua empresa. Você tem que receber alguma coisa, senão você não fica motivado. Você vai olhar e vai falar, cara, não tá valendo a pena. É melhor talvez eu voltar a ser empregado, é melhor eu ir procurar um emprego, é melhor fazer outra coisa porque eu não tô vendo o dinheiro vindo, né? Esse é um dos fatores motivadores. Mas o outro lado é porque, de fato, a empresa precisa remunerar o trabalho de todo mundo que trabalha para ela. É uma política que a sua empresa precisa adotar desde o dia zero. Remunerar o dono da agência talvez é mais importante até do que você deixar o cesto de lixo vazio, tá? De verdade. Porque se o dono da empresa não tiver motivado, não tiver a fim de trabalhar, não tiver ali para reger a orquestra dele, né? No caso, a agência vai quebrar. Com toda certeza a agência vai quebrar. A não sei que você tenha pessoas sensacionais, maravilhosas, que cuidam mais da empresa do que do dono, mas aí tem uma coisa errada, né? Se o dono não tiver afim, ele não tiver motivado financeiramente, ele vai ser ali o primeiro passo para ele tomar um grande tombo. E outra linha, né, que eu coloquei, eu ia falar, a terceira linha, é você pegar o maior salário que você já está pagando. Então eu peguei naquela época o maior salário de um profissional nosso, né? Então vou chamar de maior salário e eu multipliquei por 2. Porque o que eu falei? Né? Até tava falando, eu falei desse jeito na mentoria, né? Na dúvida. Eu virei e falei assim, cara, às vezes o dono da agência, no começo, ele vira e fala assim, putz, velho, eu não tô ganhando nada, mas eu faria o trampo desses 2 caras aí, eu aguento fazer o trabalho desses 2 caras. É óbvio, o dono da agência, ele não tá trabalhando com um reloginho atrás dele, ele não tem que bater o dedo ali pela CLT, ele vai trabalhar horas a mais, ele vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo, ele vai trabalhar de feriado, ele vai começar mais cedo, vai terminar mais tarde, ele não tem, ele flutua, o horário dele flutua demais. E aí ele sempre, cara, eu fiz isso no início, eu falava, cara, esses 2 aí, se juntar os 2, entre aspas, podia mandar embora que eu podia fazer o trabalho dos 2 e ganhar o que eles ganham. Essa é uma lógica básica para você, não quer dizer que hoje em dia eu penso dessa mesma forma, mas é uma lógica básica para você chegar num valor que você possa olhar e normalmente o dono da agência tem que ser o melhor remunerado ou o cara, o que é CEO da empresa, tá? O CEO aqui, vamos até colocar não só dono, né? Deixa eu só mudar aqui para o CEO da agência, ele tem que ser o cara melhor remunerado. Óbvio, hoje em dia eu já penso em pacotes diferentes, né? Então, é um salário fixo mais um variável, né? Sobre metas atingidas, sobre lucro atingido. Então, é uma jogada um pouco diferente que você pode fazer. Até um dos colegas lá, vou até virar a folhinha aqui, um dos colegas compartilhou uma coisa muito legal. Como que ele faz, né? Ele tem um Prolabore. Então ele joga a ideia do Prolabore. Hoje o meu modelo aqui na Mestre é 100% Prolabore. Na verdade 100% durante o ano e eu faço o que eu vou explicar agora. Então eu tenho Prolabore e depois eu tenho mais, né, um variável. E aí a gente entra nas coisas legais, variável. Então eu recomendo que você faça isso depois do primeiro ano apenas, tá? Então vamos ver, o que de variável normalmente a gente faz? Você pode fazer a divisão de lucros, então divisão de lucros, de lucro no caso. Aí você pode escolher a sazonalidade que você faz divisão de lucro. E aí vai muito, se você tiver sócios, é legal combinar. Você pode marcar, por exemplo, a cada ano, né? Então, fechou o ano, a gente afere se a empresa teve lucro ou não e faço divisão de lucro. Eu posso fazer semestral, né? Semestral. E no caso dessa pessoa, ele faz trimestral. Trimestral. Que eu achei muito legal também. Então, ou você pode fazer no final do ano, ou você faz semestral, ou você faz trimestral. Eu posso calcular qual foi o lucro do trimestre. Teve lucro ou teve prejuízo? Ah, teve lucro. Então vamos pegar e aí vai a grande sacada. Qual o percentual da divisão de lucro, tá? Então vamos olhar aqui. Qual percentual do lucro eu vou dividir? É fundamental que você não divida, no meu modo de ver, não divida 100% do lucro entre os sócios, porque você tem que investir na empresa. Então aí vai muita porcentagem. Quando eu fazia esse trabalho com o meu sócio, né, meu antigo sócio da Mestre, a gente dividia 30% do lucro anual.
e 70% ficava no caixa da empresa para a gente reinvestir. Tem pessoas, e esse colega compartilhou, que ele faz a divisão, né, percentualmente, e ele tem um percentual para os colaboradores e um percentual de reinvestir na agência. É um jeito dele reter talentos. É uma coisa que me chamou bastante atenção. Poxa, ele faz essa divisão de lucro, ele tem a parte dele, ele tem uma parte para os colaboradores e tem uma parte que ele coloca para reinvestir na agência. Então é legal você calcular mais ou menos o quanto você vai dividir. Se eu tivesse que colocar uma ideia para você agora, eu faria esse 70-30. Então, trimestralmente você afere o lucro, se teve lucro você faz a divisão, né, de 30 e 70, deixa no caixa 70 e tira 30. Só que aí você tem que tomar muito cuidado de quando você faz a divisão trimestral, nos momentos que você tem prejuízo. Porque às vezes no trimestre você fez muito investimento, você botou muito dinheiro ali, saiu uma conta maior do que você esperava e tudo mais. Às vezes você tem que desembolsar mais dinheiro e a empresa deu prejuízo. E nessa hora, o que acontece? Você tem que devolver dinheiro ou você vai tirar da próxima avaliação, você vai tirar esse prejuízo? Eu acho que essa é a jogada certa. Se em algum momento, no trimestre, né, da avaliação, deu prejuízo, você joga esse prejuízo para o próximo mês. Então, digamos assim, você teve prejuízo de 28 mil reais na sua empresa nesse trimestre. Para o próximo, você ia dar uma aferir ali os números e deu 60 mil de lucro. Então eu faria 60 mil menos 28, porque é para repor o prejuízo, aí eu vejo realmente o meu lucro, porque senão você vai empurrando com a barriga, né, toda a parte de prejuízo que você tem. Chega lá na frente, isso vai fazer um desfalque muito grande no seu caixa. Então pega o lucro, subtrai o prejuízo do período anterior. Se não for suficiente, não distribui lucro. Quer dizer que no período, né, na linha geral, não teve lucro mesmo. Então fica essa dica, porque senão lá na frente você vai ter muito problema. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa foi uma dúvida que veio da mentoria. Se você ainda não conhece o meu programa, o Agência 10X, acessa lá agência10x.com. É o meu treinamento para donos de agência. Logo depois, quem participa do Agência 10X tem a oportunidade de entrar na minha mentoria, que é onde a gente bate papo. Ontem a mentoria durou 5 horas, você estava compartilhando aqui com o pessoal, demorou 5 horas para a gente tirar dúvida de todo mundo e a gente conversou bastante sobre vários assuntos e o pessoal é super engajado, também cada um contribui com pontos de vista bem diferentes e bem interessantes, bem ricos, né? Então é um modelo bem legal que eu estou gostando bastante e aproveita aqui para te convidar, se porventura você estiver assistindo aqui no YouTube, aproveita para se inscrever e se você estiver assistindo no Face, curte a minha página aí porque tem vídeo novo toda semana. Beleza? Eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio aqui acrescentando para donos de agência. Um grande abraço e até a próxima.